Como forma de evitar problemas e conquistar suas crushes, que são líderes de torcida, duas alunas pouco populares do ensino médio iniciam um clube de luta só para garotas. O que não imaginavam era o nível de popularidade que a ideia teria e o quanto transformaria suas vidas e de todos ao seu redor. E aí, tecnólogo, tá ok? Logo na primeira cena, a gente conhece as duas protagonistas, Josie e PJ. Elas estão no período de férias em um parque de diversões, pensando em uma forma de conquistar seus crushes que também estão lá. PJ é super afim de uma líder de torcida chamada Brittany e Josie é afim de outra líder de torcida chamada Isabel, que namora Jeff, o jogador mais popular do time de futebol americano da escola delas. Enquanto PJ e Josie tentam falar com suas crushes no parque, elas encontram outra colega chamada Hazel. Ela acha as duas super duronas, até porque por algum motivo ela acha que elas foram para um reformatório juvenil quando eram menores. Mais tarde, quando PJ, Josie e Hazel estão indo embora, elas veem uma treta entre a Isabel e o Jeff porque ele estava secando outra garota. Esse moleque é safado. Aproveitando a oportunidade, Josie oferece uma carona para Isabel, que entra no carro. Jeff para na frente delas e pede para a namorada sair, mas ela não sai. Nesse momento, Josie liga o carro e vai para frente, e assim acaba batendo na canela do Jeff. Ele se joga no chão gritando de dor, enquanto seus colegas de time vão lá ajudar, dando a oportunidade para as 4 garotas vazarem. O tempo passa e o ano letivo começa. Logo no primeiro dia, Josie e PJ começam a ser intimidadas pelo Jeff e seus companheiros de time. E como parte de um plano para se vingar delas, eles conseguem que as duas sejam chamadas pelo diretor da escola para explicar o que aconteceu com a canela do Jeff. Para escapar de qualquer problema, as duas inventam para o diretor que elas estavam treinando para um clube de luta só para garotas que estão criando. Josie e PJ falam que a intenção é promover a solidariedade feminina. O diretor acredita e dispensa as duas. Como o diretor comprou a desculpa, na hora do intervalo, as duas começam a pensar mais sério sobre essa ideia, principalmente a PJ. Elas falam com a Hazel, que também curte a ideia. Josie não tá tão entusiasmada em fazer isso, mas a PJ lembra a ela que essa pode ser uma ótima oportunidade para conquistar a Brittany e a Isabel, ainda mais se elas aceitarem fazer parte desse clube. Assim, as 3 começam a divulgar a ideia na escola e algumas garotas se interessam pelo clube. Mas a Peugeot fica meio de cara porque ela sentiu falta de candidatas mais gatas. Mesmo assim, elas prosseguem com a ideia, mentindo para as candidatas interessadas que estiveram no reformatório juvenil e que sabem lutar. Por isso, querem compartilhar seus conhecimentos com elas. Peugeot pede para Josie dar um soco nela. Ela faz isso e deixa a amiga com o nariz sangrando, além de machucar sua mão. Vendo que elas precisam de ajuda para dar vida para a ideia, PJ e Josie vão até um professor chamado Mr. G para ser o conselheiro do clube. O cara tá numa fase bem complicada de divórcio e aceita a ideia para tentar mudar um pouco seu foco. Assim, ele aparece na próxima reunião do Clube da Luta para Garotas. Além dele, Isabel e Brittany também colam lá para ver o que tá rolando. A presença das duas faz Josie e PJ quererem se mostrar para elas. A PJ começa uma luta com uma garota chamada Annie, o que deixa Mr. G boladão. Ele tá achando o clube uma má ideia e acha melhor fechar ele. Mas a Josie pensa rápido e dá um mega discurso sobre como elas precisam aprender a lutar e se defender no melhor estilo, uma por todas e todas por uma. E isso faz com que o clube continue. Os dias se passam e nos encontros seguintes, as integrantes do clube ficam mais próximas, além de algumas começarem a aprender a lutar bem de verdade. Conforme os laços entre elas ficam mais fortes, as garotas começam a compartilhar experiências pessoais. E aí a gente descobre que muitas sofreram com vários tipos de assédio, o que motiva a maioria a continuar no clube e aprender a lutar. Mesmo mentindo sobre a sua presença no reformatório juvenil, Josie consegue inspirar algumas integrantes do clube, inclusive a Isabel. Enquanto isso, Tim, o melhor amigo do Jeff, começa a notar a popularização do Clube da Luta de Garotas e tenta intimidar elas para que parem com ele. Hazel, que não tem um relacionamento muito fácil com a mãe, chega em casa um dia e descobre que ela está tendo um caso com o Jeff, o que deixa ela totalmente chocada e horrorizada. A
Hazel conta pra PJ e pra Josie sobre a mãe dela e o Jeff. Como a Josie tá ficando mais próxima da Isabel, ela compartilha a informação, deixando a líder de torcida super pistola. Ela vai confrontar o namorado e ele tenta negar a acusação. Só que a Hazel tá junto e obriga o Jeff a falar a verdade. Então a Isabel termina com ele e pede ajuda de geral que tá no clube pra se vingar do cara. Tá curtindo esse recap? Então, tecnólogo, vou ser sincero com você. Você já assistiu até aqui? Deixa de ser escasso. Dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Uma noite, todas as integrantes do clube de luta para garotas vão até a casa do Jeff e jogam ovos e papel higiênico por todo o lugar. Além disso, a Hazel leva uma bomba caseira e coloca debaixo do carro dele. Enquanto isso, Josie e Isabel estão no carro esperando as outras e conversando. Um clima rola entre as duas, mas antes que possam se beijar, a bomba da Hazel detona, fazendo toda a mulherada vazar dali correndo. No dia seguinte, durante uma reunião do clube, a PJ se desentende com a Hazel por causa da bomba. As duas acabam brigando, sendo que a Hazel chama a PJ de mentirosa e ouve de volta que ela é só alguém sem amigos com uma mãe fácil, o que deixa a mina super magoada, sendo que ela vaza dali chorando. Amizade é tudo! Quando a noite chega, Josie e Isabel se encontram e começam a ficar. Enquanto isso, PJ encontra a Brittany e tenta conquistar a mina dando um beijo nela, mas é gentilmente cortada porque a Brittany diz que gosta de garotos. Um novo dia tem início, e buscando vingança do clube da luta de garotas, Jeff e Tim fazem um desafio. Eles intimam a Hazel a lutar contra o jogador mais forte deles, chamado Tucker, fora da casa que eles têm. Ela até encara o cara de frente, mas ele é mais forte, e acaba vencendo a luta e machucando feio a Hazel. Na sequência, Jeff e Tim desmascaram PJ e Josie pra geral, dizendo que elas mentiram sobre terem ido pro reformatório juvenil e que a ideia por trás do clube é uma farsa. Isso faz com que todas as integrantes do clube percam a confiança nas duas, que acabam tendo uma briga feia por consequência. Josie acusa PJ de ter sido egoísta e só ter criado o clube pra ficar com a Brittany, acusando ela também de estar bolada porque não conseguiu fazer isso. A amizade das duas fica super estremecida. Para esfriar a cabeça, a Josie primeiro passa um tempo sozinha e depois acaba saindo com uma ex-aluna daquele colégio chamada Rhodes. Essa mulher aconselha ela sobre algumas coisas e depois dá uma informação preocupante para ela. Os tradicionais adversários com quem o time de Jeff e Tim terão o próximo jogo sempre pegam um jogador rival e fazem uma pegadinha que já acabou sendo fatal algumas vezes. Isso deixa a Josie preocupada, fazendo ela se reconciliar com a PJ e reunir novamente o clube da luta de garotas para salvar o time de futebol americano da escola delas. E assim, elas se preparam para fazer isso quando chega a grande noite do jogo. Antes da partida começar, todas as garotas estão em alerta procurando o que pode rolar de pegadinha fatal para o time da escola delas. Enquanto isso, PJ se desculpa com a Hazel e as duas fazem as pazes. Depois de estar tudo bem, elas bolam um plano para criar uma distração e evitar a brincadeira perigosa do time adversário. Para isso, a Hazel vai pôr uma bomba caseira em uma árvore, fazendo as atenções se voltarem para a explosão. Como a bomba não detona, as garotas partem para um plano B, tentando fazer com que as líderes de torcida se darem uns beijos, mas elas não aceitam. Então a PJ começa a beijar uma das garotas do clube chamada Ella, fazendo com que todos comecem a prestar atenção na cena, inclusive provocando a saída dos jogadores do campo. Enquanto isso, a Josie acha uma caixa de suco de abacaxi, bebida que o Jeff tem uma grave alergia. Ela percebe que ele seria a vítima da pegadinha do time adversário e corre risco de vida. Então, em um esforço conjunto, ela e as outras meninas do clube conseguem fazer ele sair do campo antes que os irrigadores, que estão cheios de suco de abacaxi, liguem, salvando a vida dele. O cara fica super agradecido. Enquanto isso, o time adversário entra em campo e as meninas do clube da luta resolvem lutar com eles. Na sequência, rola um combate literalmente mega sanguinário
sangrento, inclusive com alguns jogadores do time adversário indo descobrir se no céu tem pão. No fim, não sobre nenhum deles acordado ou vivo para contar a história. Na última cena, todas as garotas do clube estão no campo sendo aplaudidas pela escola inteira. A Josie e a Isabel se beijam e a PJ e a Hazel compartilham um olhar que indica que algo pode rolar entre elas. O filme termina com a bomba caseira da Hazel finalmente explodindo depois que rolou todo o tumulto. Duas coisas a gente não pode negar sobre Bottoms. A primeira é que ele é um filme surtado e a segunda que é super divertido. A mistura de comédia e drama adolescente feita pela diretora Emma Seligman deixa a trama super divertida e envolvente. Tudo bem que ele não fez uma grande bilheteria, mas isso não tira os méritos do quanto a sua história é bacana, inclusive mostrando alguns dramas pelas quais mulheres de todas as idades passam, como o assédio. De qualquer forma, para quem curte uma histórica bacana para assistir sem compromisso, essa é uma excelente opção. Bom, tecnólogo, vou ficando por aqui. Olha só, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.